Gente, eu não tô bem. Já me tiraram da graça. E o nome da meliante é Rory Gilmore. Gente, essa menina é uma songamonga, né? Gente, eu terminei a quinta temporada ontem. E eu fiquei perturbada com essa garota. Gente, sério, eu fui ler pra tentar esquecer essa história e conseguir dormir. Aí, agora eu assisti mais um episódio. Mas, gente, agora eu entendo a fama que essa menina tem. Que todo mundo odeia ela. Eu achava que as outras coisas que ela faz ao longo da série, no início, eram ruins. Até eu chegar na quinta temporada. Enfim, mesmo assim estou obcecada, né? Lorelai e Luke finalmente vão se casar. Desculpa se é um spoiler, né? Mas, gente, assim, tem 20 anos que essa série acabou. Então, né? Vou continuar assistindo, mesmo passando raiva. Depois eu volto com atualizações. Quando eu terminar, eu acho. Bom dia, vlog. Vim falar com vocês hoje é sábado. Desculpe essa cara de sono. É que eu acordei há pouco tempo. Tô aqui esperando meu café ficar pronto. Já tô arrumada para sair também, que hoje é o dia do meu programa favorito, que é caminhar, olhar a rua, fazer meu exercíciozinho. E aí, não vou passar do Sesc hoje, porque já peguei 2 livros, né? Mostrei para vocês no outro vlog. Vim falar com vocês sobre ele. O outro eu ainda não vou mostrar porque eu não comecei a ler ainda. Tudo bom? Eu tenho que entregar sábado, né? Porque são 15 dias para ler. E aí eu peguei 2. Esse e o do... Deixa eu mostrar, né? Eita, minha câmera. Thomas Mann, Morte em Veneza. Mas esse eu não comecei a ler ainda. É bem fininho. Tem menos de 100 páginas. Mas não comecei ainda. Mas tem que terminar até sábado. E aí esse aqui da Carolina é o segundo diário dela, né? Depois que ela sai da favela. O nome é Casa de Alvenaria, volume 1. Tem só 2 volumes, Osasco e o outro eu acho que é Santana, que é um outro lugar que ela morou. E continuo lendo Senhora. Tô quase acabando. Tô gostando bastante, apesar de ser bem difícil de entender algumas palavras, assim, né? O português é bem rebuscado. Inclusive, quero falar sobre a peça que eu fui ontem. Maravilhosa. Enfim, aí sobre o livro, eu não tô gostando muito. Para resumir, é isso. Eu tava com muita expectativa, né? Achando que seria tão maravilhoso, me tocaria tanto quanto o primeiro, né? Quanto o Quarto de Despejo, só que não.
Aqui a gente tem a Carolina menos poeta. É menos poeta mesmo, assim, mais realista, né? Ela tá vivendo esse pós-boom do livro, pós-lançamento, ela tem muitos encontros com gente muito importante, ela vai autografar livros, ela viaja, é, agora ela tem sempre o que comer, né? E ela fala sobre isso várias vezes, né? Que os filhos estão felizes porque tem o que comer, aí agora eles vão ao cinema, eles têm roupas e sapatos, ela cuida dos dentes dela, dos filhos, enfim, é uma vida muito melhor, né? Ela tá ganhando muito dinheiro. O livro dela ficou entre os mais vendidos do Brasil por meses, assim, mas ela não estava muito feliz. E isso transpareceu no texto, assim. É, em alguns momentos ela fala, né, que ela tá chocada com a vida que ela estava levando, que era uma vida difícil, que era uma vida triste, mas assim, não era mais aquela vida que ela tinha, né, na favela. É uma vida muito melhor. No entanto, ela não está fazendo o que ela gostaria de fazer. Quer dizer, ela está fazendo mais ou menos, assim. Ela gostaria de, agora que ela tem dinheiro, poder ler mais, escrever mais, né, escrever as coisas que ela gosta, que ela gostava. Inclusive, ela queria lançar poesia. E eu descobri que o primeiro livro de poesia dela só saiu em 1996, sabe? E o Quarto de Despejo saiu em 1960. Ela ficou aí escrevendo coisas que ela não queria, porque o editor dela, lá, o Audálio, achava que era isso que ia vender. E aí a gente vê ela no livro, assim, narrando os dias dela, mas falando muito mais sobre política, sobre as pessoas que pediam ajuda dela, reclamando mesmo, assim, meio triste, meio com raiva, meio impaciente. A gente não tem mais aquelas frases belíssimas de te fazer chorar, de tão lindas que são, como em Quarto de Despejo. E aí, o livro tem 200 e pouquinho, 215 páginas, 216. E tá difícil pra ler, assim. Eu acho que no outro eu li em alguns dias, menos de uma semana. Esse aqui já tem uma semana e eu ainda tô na metade, mais ou menos. E é isso, assim. Não tô decepcionada, porque Corte de Despejo continua sendo incrível, maravilhoso, vai continuar sendo, mas esse aqui eu não tô gostando. Mas Carolina continua sendo uma das minhas escritoras favoritas, apesar de ter lido só uma coisa dela. Eu tô atrás agora do livro de poesia, porque não tem muitas edições, então talvez seja um pouco mais difícil de achar. Não achei para comprar, na Amazon pelo menos. E é isso. Dei uma pausa no Viagem ao Mundo em 80 Dias, para focar nesse, né, que eu tenho que devolver. E não tô gostando muito. Mas enfim, acontece. Eu vou. Tô doida para chegar o carnaval, para eu fazer uma maratona de leitura. Ano passado eu vi essa ideia no canal da Paloma e ela lia, tipo, ela fez a maratona 24 horas. Aí, tipo, ela pegava 24 horas e dividia entre esses dias do carnaval, né, para ver quantas horas ela leria. Ela não leu 24 horas, muito menos eu, mas foi muito legal, assim, porque eu me desafiei, né, ali mais. E assim, eu tava trancada dentro de casa, né? Se não fosse isso, ia ser série ou filme, enfim. Não é um peso, tá? Não é um peso para mim, muito pelo contrário. É... Aí é isso, eu preciso terminar esses para entregar e no carnaval eu quero fazer essa maratona, mas ainda não sei o que lerei. Não sei se pego outro livro ou se leio o que está aqui em casa. Tem bastante coisa no Kindle. Eu vou
dá continuidade também, né? O que eu estava lendo antes do A Volta ao Mundo em 180 Dias. E aí tem alguns outros aqui, do Guimarães Rosa eu posso já começar também. Enfim, não sei o que vai me apetecer na próxima semana. Vamos acompanhar. Sobre a peça que eu fui ontem, mostrei um pouquinho para vocês do teatro. Belíssimo, né? Belíssimo. Eu gosto sempre, pelo menos uma vez no ano, assim, ir lá, dar um susto na pobreza. Mentira, eu vou quando tem alguma coisa que me interessa, né? E dessa vez eu estava muito interessada em assistir a peça do Gregório, do Vivier. Eu não sou uma fã do Gregório, tá? Não sou. Eu gostava dos vídeos iniciais do Porta dos Fundos, mas depois foi me irritando de uma maneira assombrosa. Fui perdendo a graça também, né? Enfim, e aí eu não sou muito fã do Gregório, mas ele é genial, né, cara? Ele é genial. E assim, não faz mais que obrigação também, né? Porque o cara é milionário, né? O cara é milionário. Eu gosto um pouco mais de milionários que são cultos, inteligentes e trazem um retorno para a sociedade, nem que seja através do trabalho deles, sabe? De arte, inclusive. Né? Milionários que só são milionários ou influencers, aí eu tenho um pouco de preguiça. Bastante preguiça, na verdade. Não que não mereça dinheiro, nada disso, tá? Se você trabalhou, se seu pai trabalhou e te deu dinheiro, tá tudo certo. Mas, assim, milionários inúteis que não trazem nada para a sociedade me irrita um pouco. E aí o Gregório não é desses, né? O Gregório é uma pessoa excepcional. Genial, né? E aí a peça fala sobre... O nome da peça é O Céu da Língua. A peça fala sobre a língua portuguesa. Ele é formado em letras, né? E aí a peça é sobre a língua portuguesa, assim. Ele declama vários poemas, declama músicas. E aí é muito divertida, muito engraçada. Ele fala sobre palavras que estão morrendo, que estão em desuso, palavras que a gente usa com muita frequência, sons que viraram, né, palavras. Enfim, gente, muito legal, muito, muito legal. E aí é isso, né? Sair de casa, sair da toca, porque não tenho saído muito de casa, a não sei esses passeios de sábado, não tenho saído muito. Pretendia visitar o bebê da minha amiga que nasceu, mas só com 3 meses, né? Eu tentei tomar uma vacina que te previne, né, de passar doença para criança, mas eu não consegui. Aqui em Niterói só dão em grávidas, então não vou conseguir tomar. Então vou ter que esperar os 3 meses mesmo. Tem um outro bebê de uma outra amiga para eu visitar também, mas só depois do carnaval agora. Gente, eu ontem, inclusive, eu tava voltando do teatro, eram umas 9 horas, e tava tendo um bloco, um microbloco, né? Era bem pequenininho. Mas tinha bateria e tinha gente na rua com bebida, cerveja, música, né, cantando alto e tal. Um trio elétricozinho pequeno atrás. E eu tive que passar no meio. E eu pensei, imagina nesses mega blocos, né? Então, é a minha resolução de todos os anos no carnaval, ficar dentro de casa. No máximo, ir dar uma caminhada, mas eu não sei como estão os blocos aqui em Niterói. Aqui também tem bloco, né? Não é só no Rio. E aí eu preciso ver como é que está o calendário para saber se eu consigo ir dar minha caminhada. Tomara que sim. Porque assim, eu gosto de ficar em casa, mas eu vou ficar sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Porque nem pra igreja não vou nesse dia, né? Então, eu acho que eu vou ficar meio zuretinha. Enfim, acho que eu queria ir à praia também, mas o tempo tá meio doido, né? Tá bem doido. E aí não sei se vou. Enfim, muitos
planos, muitos pseudo-planos, muitas querências. Não sei o que se sucederá, mas vocês vão ver tudo. Eu mostro para vocês o que eu for fazendo, o que eu for lendo. É isso, deixa eu tomar meu café, porque eu tenho que sair. Eu esqueci de comentar uma coisa, deixa eu comentar antes que eu esqueça. Eu continuei assistindo Gilmore Girls, né? A segunda-feira eu estava um pouco descompensada, fora de mim, depois de assistir alguns episódios. Mas aí eu continuei assistindo e agora estou mais calma. Ai, gente, essa série é muito boa, tá? Muito, muito boa. Levinha, mas divertida, engraçada. Me estressou de uma maneira muito profunda. Mas já passou. Estamos bem de novo. Inclusive, eu estou terminando a 6ª temporada já. Aí só tem mais uma. Não sei como vou viver sem Rory e Lorelai. E Luke. E Kirk. Gente, o Kirk. Gente, o Kirk é um dos melhores personagens que eu já vi na televisão. No entretenimento. Ele é muito bom. A Paris também é muito boa. Cara, tem muita gente boa nessa série. A Paris, que é a Lisa Well, ela tá numa série que eu gostava muito, que é How to Get Away with Murder. E o Jess Mariano é o nosso Jack de This Is Us. Mas ele me irrita em todas as coisas que ele faz, né? Em This Is Us ele também me estressou muito quando ele foi de arrasta. Mas ele é muito bom ator desde novinho, né? Impressionante. Quem tem talento, né? Voltei. Ainda sobre a série. Tô sem microfone, espero que o áudio não fique ruim. Mas ainda sobre Gilmore Girls. Fiquei muito pensativa, né? Assim, sobre. Agora um papo pros crentes, né? Que me acompanham aqui. É muito impressionante. É muito impressionante perceber coisas na gente, assistindo coisas, lendo coisas, né? Por exemplo, eu tava assistindo Gilmore Girls e tava vendo a Rory, que é a filha da Lorelai, ser rebelde. E aí a Lorelai, tipo assim, foi dura e tal, mas perdoou, né? Depois de um tempo. E várias vezes a Rory vacila com ela e ela leva de boa, perdoa e tal. E eu fiquei pensando, se fosse meu filho. E aí eu fiquei assim, nossa, talvez eu não fosse uma boa mãe. Talvez eu seja rancorosa. Talvez não. Eu sou. Né? Tenho que confessar aqui o meu pecado. E aí eu fiquei pensando, gente, são muitos pecados, né? E tal. Não sei se eu tô me fazendo entender, mas assim, eu fiquei pensando, gente, assistindo uma série, eu descobri uma coisa que pode ser um problema pra mim. Né? Ser rancorosa afeta os nossos relacionamentos, né? Inclusive pode estragar uma relação de uma mãe e de um filho que não perdoa facilmente. Enfim, muitas reflexões, mas eu fiquei pensando muito nisso, assim. Porque eu quero ter filhos, né? Não sei se Deus me dará essa graça, mas fico pensando que tipo de mãe eu gostaria de ser. E uma mãe rancorosa que dificulta o perdão e tal, não é uma coisa que eu gostaria de ser. Mas aí, vendo a série, eu percebi que eu posso ser essa pessoa. É claro que assim, né? Quando você tem um filho, eu acho que você muda completamente, né? Eu tô falando com a cabeça de alguém que não tem filhos.
Eu acho que depois que você tem filhos, você muda muito, né? Enfim, aí eu pensei na minha mãe também, que minha mãe não era nem um pouco rancorosa. Várias vezes eu, adolescente, pirracenta, adolescente jovem também já, pirracenta, tratei ela mal e ela sempre me perdoava. Saudade.